Fala pessoal, hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da ferramenta Git, abordando o fluxo de trabalho avançado. Então, se você ainda não acessou a documentação do nosso mini curso, você vem no nosso módulo 1 e você vai ter a introdução, ao nosso fluxo de trabalho. No nosso caso aqui, a gente vai focar no Git Flow. Hoje não vamos pegar em nada prático, porque senão o nosso encontro vai ficar muito extenso, então eu vou dividir essa etapa em duas partes, que é uma questão teórica e uma questão prática, uma parte prática. Porque eu acho que você entender o que está fazendo é tão importante quanto fazer. Então, afinal, o que seria o Git Flow? Inicialmente, na parte 1 desse mini curso, nós aprendemos sobre como deve ser o fluxo de trabalho de um grupo de desenvolvimento. Nós aprendemos que nós precisamos nos comunicar com o repositório remoto e obter as informações que estão nele através de um pool, ou através de clone, ou através de merge, depende do contexto que você está trabalhando. E a gente deve estar enviando essas informações para que elas possam ser validadas e só então serem inseridas no nosso servidor. Nós aprendemos que nós sempre temos uma branch principal, que é uma branch que vai conter o nosso código estável, que é aquele código em que o cliente, em que o usuário, na ponta final, tem acesso. Nós sabemos que nunca é ideal você trabalhar dentro dessa sua branch principal. Você nunca vai desenvolver dentro da master. Você sempre vai criar ramificações através de Git checkouts, por exemplo, e criar cópias dessa linha do tempo, naquele ponto específico, e trabalhar nesses ramos secundários. Só então, quando você terminar de desenvolver as suas features nessa nova branch, e você tiver garantido que está funcionando, é que você vai enviar as informações para o ramo principal e disponibilizar para o usuário trabalhar com eles. A questão é, quando você está trabalhando em um projeto pequeno, que tem só você ou um amigo operando nele, não tem problema nenhum desse tipo de trabalho. A questão é que quando você começa a aplicar vários features de desenvolvimento, colocar ali 10, 20 recursos no mesmo projeto e colocar ali 4, 5, 10 desenvolvedores trabalhando em paralelo, essa forma de trabalhar ela é muito passiva de conflitos no código e pode dar problema. Então, para atividades em grupos maiores, existem metodologias que são melhores de se trabalhar. Um exemplo de um fluxo de trabalho é o Git Flow, que é o nosso objeto de estudo no encontro de hoje. O Git Flow ele vai conter a minha branch main ou master, depende do nome que você quiser dar para ela. E cada ponto desse, que nós aprendemos que é um commit, ele vai ser referenciado com uma tag. Então, cada vez que você fizer um merge de uma branch para main, você precisa dar uma tag para aquele merge, para aquele commit, indicando que você inseriu uma nova funcionalidade no seu código. Então, a branch main ela só é uma branch que recebe informações. Então, ela vai conter as versões do seu código. Outra branch que é obrigatória do Git Flow seria a develop, que ela é uma branch onde vai ser armazenada todas as alterações que você for realizando no seu projeto, através de outras branches secundárias, que são as features, e sempre que uma feature terminar de executar uma nova funcionalidade, você manda os dados dela para a develop, e quando a develop tiver todas as informações que você precisava desenvolver, você vai mandar para uma branch chamada release, antes de mandar para main. A branch release é uma branch que você vai testar se tudo que a galera fez está funcionando, você vai inserir documentação, corrigir bugs e etc. Só então, através da merge, da release, é que você vai enviar para main. Lembrando, enviou para main, bota uma tag nela. E claro, a develop sempre tem que estar alinhada com a versão mais atual do código. Então você também faz o merge para develop. Então a única branch que vai se comunicar através de features com a main vai ser a branch release. Toda funcionalidade nova do seu site tem que passar pela release antes de ser mandada para a main. E a hotfix é uma branch para corrigir bugs. Porque por mais que você tenha um local que você consiga avaliar se o código está funcionando, pode ser que tenha algo que passe. Então o cliente foi lá, abriu o Photoshop crashou, quebrou, fechou do nada. Então o cara vai lá, encontrou o erro, abre uma hotfix, que tem que ser uma correção rápida na funcionalidade,
Então você faz o checkout para hotfix, corrige o bug e manda de volta para main e cria uma nova tag. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes como isso funciona. O outro fluxo de trabalho seria o track. Eu não sei se a palavra é essa, deve ser. Desculpe o meu inglês. Basicamente, você vai ter um ramo principal chamado trunk. Nesse ramo, você vai criar branches, ramificações, e essas ramificações vão devolver as implementações para esse ramo principal. Só que, antes de ser enviado para cá, você tem que passar obrigatoriamente por um sistema de testes automatizados. Então, esse é um fluxo de trabalho baseado em metodologias ágeis. Então, ele é um contexto feito para pequenos projetos, para grupos pequenos de desenvolvimento e que trabalhem com o TDD. Talvez não seja o caso de vocês, né? Mas se for, vocês já sabem que tem essa possibilidade e essa forma de trabalhar. Uma outra forma é o Feature Branch, que é o que a gente viu utilizando aqui no mini curso, que você tem a branch principal e sempre que você quiser inserir uma nova função, você cria uma branch secundária, trabalha nela, terminou, devolve para essa principal. Então, esse também é um fluxo que é válido para pequenos projetos e grupos pequenos de desenvolvedores. Mas eu acho que a partir de 3 desenvolvedores não é muito legal você fazer isso, porque a chance de dar problema, de dar conflitos, né, corrigir bugs, tudo fica mais trabalhoso, porque toda correção vai ficar no ramo principal, né? Então você às vezes demora para poder entregar para o cliente uma funcionalidade nova. E como funciona o GitFlow? Vamos imaginar que você foi contratado para trabalhar na implementação de uma funcionalidade nova do aplicativo Debugger. E qual é a sua missão? A sua missão é inserir formas de pagamento pelo aplicativo. Né? Então o cliente vai poder acessar o aplicativo e pagar o lanche dele pelo próprio aplicativo. Quando você vai inserir uma nova funcionalidade em um projeto, a primeira coisa que você tem que pensar é em qual vai ser a cara da release. A release ela é um termo que se refere às novas funcionalidades que foram implementadas na ferramenta. Então, quando você baixa o Windows 10, o Windows 11, o Windows 8 no seu computador, lá vai ter os Releases Notes, que vai explicar o que foi inserido de novo, né, na ferramenta. Então, por exemplo, né, a minha release ela tem que conter tipo pagamentos dentro do app, interface de usuário aprimorada, histórico de pedidos e pagamentos com nova funcionalidade de pagamentos dentro do app e notificações push, né? Sempre que o status do atendimento mudar, o usuário recebe uma notificação. Então, uma vez que você já sabe tudo o que você precisa fazer, aí você vai separar as suas missões em features. Eu tenho que implementar pagamentos, essa é a minha missão. Então, eu vou ter a missão 1, fazer o pagamento por Pix. Missão 2, implementar o pagamento por cartão. Missão 3, criar uma tela para fazer o checkout do pagamento do aplicativo. Sabendo o que eu preciso fazer e depois modulando, né, esse meu trabalho, dividindo em tarefas o que eu tenho que fazer, fica muito mais fácil de trabalhar. Então vamos supor uma situação, né? Como eu disse anteriormente, no GitFlow você tem 2 branches que são obrigatórias. Você tem a master, que vai conter o seu código estável. No caso, eu estou aqui nessa versão 1.0, que é a versão que eu peguei o aplicativo Debugger. E eu tenho a branch develop, né, que vai estar alinhada inicialmente com a branch master e vai ter a versão mais recente do código. Lembrando, né, que para eu vir da master para develop, eu faço o checkout, né? Eu entro na master, git checkout -b, develop e crio essa branch, se ela ainda não existir no meu local. Então, a Ana vai implementar o Pix. Então, através da develop, a Ana vai criar uma nova branch, onde ela vai inserir as funcionalidades do Pix. E o João vai criar uma nova branch chamada Feature, onde vai inserir as funcionalidades do cartão de compras, né, do cartão do usuário. Perceba que nós temos uma nomenclatura que ela é padrão. Sempre que uma branch ela for inserir uma nova função específica, essa branch recebe o nome de Feature. Então, Feature /Pix, Feature /Card, Feature /Frontend. Então, você vai escolher o nome que é mais adequado de uma forma que você consiga identificar o que aquela branch faz. Essa branch ela só vai existir no seu local de trabalho, porque no fim você vai ter que devolver tudo que você fez para develop, né? Então tem que ser um nome que você consiga entender o que você está fazendo. Então vamos supor que você começou a desenvolver. Então você realizou aqui os commits em cada branch, tanto a Ana como o João, e a Ana terminou a missão dela. A Ana terminou o Pix
e ela vai fazer o merge com a branch develop. Então agora a develop vai ter uma nova funcionalidade, que é o Pix. Uma vez que eu já inseri todas as funções do Pix na minha develop, a minha branch feature Pix não é mais necessária. Eu posso remover ela. Ué, mas se eu remover a branch, eu não vou perder tudo que eu fiz, não? Não, né? Porque a gente sabe que a branch é apenas um ponteiro para os commits. Então os commits vão continuar mesmo que você remova a branch. Então você apaga para não ficar aquela poluição, né, do monte de branch no seu local. E o mesmo vai valer para o João. Quando o João concluir a missão da compra por cartão, ele faz o merge para develop. Lembre que o merge, aquele está azul dizendo o quê? Que para fazer o merge você tem que entrar na develop, git checkout develop, e você faz o merge com a feature card. Seria git branch, merge, feature card. Isso a gente viu na parte 1 aqui no mini curso. Feito o merge, a minha branch feature card também é desnecessária. Então perceba que no fim só vai ficando a minha master e a minha develop sempre. Uma vez que eu já inseri essas novas funcionalidades, ainda falta inserir a feature front. Então vamos supor que a Ana pegou essa missão também, de fazer um front-end. Ela foi lá, fez o checkout para a feature front, fez as alterações que eram necessárias e fez o merge com a minha develop. Uma vez feito o merge, a feature card, o front é desnecessário também. Muito bem. Agora eu tenho tudo o que eu precisava, né, para a minha release. O que era a minha release? A minha release era implementar pagamentos, né, que era a minha missão, implementar pagamentos na plataforma, via Pix, cartão e fazer a tela de pagamentos. Agora eu vou mandar para o ramo principal. Mas eu não posso simplesmente enviar para cá, tá? Só deixando bem claro, pessoal, eu estou construindo o fluxo completo. Essa questão de enviar da develop para a produção das informações, não é você quem vai fazer, a menos que você seja o Scrum Master ou o cara que é responsável pela equipe de tech, tá? Eu vou explicar isso aqui que é para você conhecer o fluxo completo. Então vamos supor que você é o responsável por isso, então você vai criar uma nova branch chamada release. Você nunca vai fazer o merge da develop direto com a master. Por quê? Porque na develop você vai ter as informações do Pix, vai ter as informações do cartão, vai ter as informações do front. Perceba que cada commit dentro da develop é uma nova funcionalidade que foi implementada, né? No caso, Pix, cartão e front. Então você tem que testar se tudo está funcionando. Então você joga numa branch chamada release, você faz o checkout para ela e você faz a implementação, né? Você, sei lá, corrige um bug ou cria uma documentação explicando, né, para que servem algumas funções. E só então, quando a sua release estiver pronta, é que você vai estar apto, né, para mesclar com a master. Então o que você vai fazer? Você vai devolver as informações para a develop, que é para a develop ficar atualizada, porque você pode ter feito alterações aqui, né? Então a develop também tem que receber elas. E através da release você faz o merge para a master. Uma vez que você fez o merge para a master, você tem que jogar uma tag nela. E essa tag vai indicar que você realizou uma nova versão no seu ramo principal. Então, a ideia é bem simples, né? A develop vai receber cada commit as novas funções que precisam ter na release. A release vai testar se tudo está ok. Uma vez confirmado, você vai enviar para a master, criar uma tag e você também vai enviar para a develop para a master e a develop estarem sempre alinhadas. E assim você criou uma nova versão da sua API. Uma coisa que pode... claro, uma vez que você fez o merge, né, da sua release para master, você não precisa mais da release. Então você também pode remover ela, para não ficar poluindo o seu ambiente. Uma coisa que pode acontecer é que mesmo que você tenha feito os testes na sua release e você confirmou que estava tudo ok e mandou para master, pode acontecer de ainda ter um bug. O cliente foi lá, acessou a plataforma e deu erro no cartão. Não pagava de jeito nenhum. Então você encontrou um bug na produção. Você encontrou um bug na branch principal. Esses casos, pessoal, eles vão exigir uma resposta rápida. Não dá tempo você da develop criar uma feature nova, resolver tipo uma feature bug e depois mandar para o release para testar e só depois fazer o merge com a master. Você vai criar uma branch padronizada chamada hotfix
é o nome padrão que você dá, que ele vai fazer o checkout direto da master, ele vai realizar as correções e após isso ele vai mandar de volta para a master a correção e inserir uma nova tag. Nesse caso vai ser agora a 2.1, porque é a nova versão do código. E claro, a develop também tem que receber essa informação. E feito isso, a sua hotfix ela se torna desnecessária. Então, durante todo esse processo, a gente viu que você tem alguns nomes, né, de branches. Você tem aqui a master, você tem a develop, você tem a hotfix, tem a release. Muito importante que você sempre mantenha esses nomes. Por quê? Porque esses nomes estão dentro de um padrão de código, que é o Git Flow. Aliás, um padrão de fluxo de trabalho. Então, se você estiver desenvolvendo uma empresa e você for trabalhar em outra empresa que também usa Git Flow, a nomenclatura vai ser a mesma. Então, você vai abrir uma brecha, você vai ver que tem uma hotfix lá, você já sabe para que ela serve. Se você for para a Índia trabalhar lá vai ter uma release, né, uma brecha chamada release, que você vai saber para que ela serve. Então, utilizar padrão é muito importante para que você consiga manter uma linguagem universal, né, de desenvolvimento. Tá ok? Então, revejam, né, os conceitos que a gente viu hoje. Eu recomendo vocês estudarem um pouco por fora para entender um pouco mais a fundo cada conceito. E no encontro que vem, eu vou mostrar para vocês na prática como implementar o Git Flow e vou mostrar para vocês também uma ferramenta, porque vocês podem pensar, tá, eu vou ter que fazer checkout, eu vou ter que fazer merge, eu vou ter que fazer git branch, delete a todo momento, né? Sim, só que existem ferramentas que implementam o Git Flow automaticamente para a gente e já cria essas branches de forma padronizada e automática. E eu também vou ensinar isso para vocês no próximo encontro, beleza? Então, pessoal, valeu!